jogos ontem na sequência da rodada 33 da Série B, a 14ª do retorno. No Barradão, em Salvador, o CSA bateu Vitória por 1-0. Em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, o Avaí venceu o Brasil de Pelotas, também 1-0. No Baianão, em Belém, o Londrina, próximo adversário do Cruzeiro, ganhou do Remo 1-0. Em Brusque, no interior catarinense, o Brusque venceu o Náutico 4-3. Na Serrinha, em Goiânia, Goiás e Ponte Preta empataram por 2-2. Domingo, Sávio Baião, com os resultados de ontem, como fica a situação do Cruzeiro na tabela? Ô Milton, o Cruzeiro continua na 14ª posição. Continua tendo entre ele o Londrina, primeiro na zona do rebaixamento, a Ponte e o Brusque. Só que agora com pontuação muito mais apertada. O Cruzeiro tem 40, a Ponte 39, o Brusque 38 e o Londrina tem 38 pontos. Isso implica o seguinte: se o Cruzeiro for derrotado pelo Londrina, o Londrina passa o Cruzeiro. E o Cruzeiro corre o risco de terminar a próxima rodada na zona do rebaixamento, se Ponte e Brusque vencerem seus compromissos. A Ponte nem precisa vencer. Se o Cruzeiro perder, a Ponte empatar, a Ponte passa o Cruzeiro. Então, é claro que a situação ficou mais complicada. Ainda continua dependendo só do Cruzeiro. Mas ele tem que trazer um resultado positivo de Londrina para não correr o risco de entrar na zona do rebaixamento. De preferência, uma vitória, Milton. Valeu, Baião. Hoje mais 2 jogos, 6:30. Em Curitiba tem Curitiba e Operário. 7 horas no Newton Santos, duelam Botafogo e Confiança. É Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado. 12:05 em Belo Horizonte com o Rádio Esportes pela Itatiaia. Agora você, Samuel Venâncio. Deixa comigo, show de bola, Milton Naves. Boa tarde pro amigo ligado no Rádio Esportes da Itatiaia. 12:05 confirmando. Domingo Sávio Baião já passou a situação, 5 rodadas finais e a corda no pescoço. O Brusque é proibido perder. Cruzeiro numa situação complicada, depois de ter uma posição mais tranquila, depois daquela vitória importante, com uma grande atuação diante do Coritiba. Só que aí veio aquele empate com o Botafogo, depois a greve dos jogadores, e após a greve, o Cruzeiro perdeu para a equipe do Avaí. O Cruzeiro foi derrotado pelo Remo. E o Cruzeiro empatou com o Vila Nova de Goiás. Em 3 jogos, fez 1 ponto apenas e por isso viu a distância diminuir de forma considerável e de forma perigosa na parte de baixo da tabela. O Vanderlei Luxemburgo, ele já tinha falado até depois do Vila Nova, aí sim, com aquele sinal de alerta ligado, e agora mais ainda, porque antes da rodada começar, o Cruzeiro tinha 4 pontos de vantagem, agora são 2 apenas, e esse confronto direto, como disse o Domingo Sávio Baião. Daqui a pouco o Cruzeiro treina hoje à tarde, fecha a preparação em BH, porque já segue para Londrina. Amanhã tem o último treino no interior do Paraná. Mas primeiro, o Wellington Nem está conosco aqui no Rádio Esportes, e ele começa falando sobre esta volta ao time do Cruzeiro, voltando a ser titular e atuando quase os 90 minutos, como ele se sentiu no empate diante do Vila Nova. Fiquei feliz com a minha volta, de jogar quase 90 minutos, de iniciar um jogo importante e não ter sentido nada, ter sentido bem, e fiquei muito feliz com a minha atuação, mas eu trabalhar para melhorar para o próximo jogo. O Wellington Nem também comentou o que tem causado mais dificuldade ao Cruzeiro nos jogos, principalmente nas 2 partidas em casa, quando o Cruzeiro não conseguiu nenhuma vitória, fez apenas 1 ponto em 6 possíveis. Acho que todos os jogos a gente tá sempre saindo atrás, né? Tem que correr atrás do resultado. Acho que quando tu corre atrás do resultado e com o time fica mais fechado, é sempre difícil. Acho que a gente tem que parar com isso, de correr atrás, de fazer um jogo seguro, de tentar sair na frente para poder depois a gente controlar o jogo, porque quando a gente sai atrás, os caras fazem cera, demora a sair a bola com o goleiro, cai toda hora e fica um jogo difícil. A gente correr atrás sempre mais difícil, mas mesmo assim a gente fizemos um bom jogo, corremos atrás, tivemos uma chance de virar o jogo e não conseguimos. Acho que a gente tem que consertar esse erro pro próximo jogo. Sobre estas 2 partidas em casa,
o empate com o Vila e a derrota para o Remo. O Wellington nem falou bem do apoio que teve o torcedor no jogo, já pensando também na sequência. Na terça-feira tem o Brusque e o que fazer para o Cruzeiro buscar esses pontos diante do Londrina. Agora um confronto diretaço na parte de baixo da tabela. Fala, Ney. Os 2 jogos foram muito ruins pra gente, uma derrota e um empate dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. Cantou, apoiou a gente desde o começo ao fim, quando acabou a luz, apoiou, e agradeço eles por esse apoio, que eles continuam apoiando a gente. E agora a gente buscar o resultado contra o Londrina, fazer um bom jogo, um jogo seguro, pra gente poder sair com a vitória. E a gente tem que entrar no ritmo forte e entrar ligado desde o começo ao fim, não ter erro nenhum, nem na frente nem atrás, um jogo seguro para a gente poder sair com o resultado, que é um jogo de 6 pontos. Muito bem, tá aí o Wellington Nem, o treinamento então à tarde na Toca da Raposa 2, quem sabe o Vanderlei começando a montar esse time que joga diante da equipe do Londrina. Ele não terá o Léo Santos, recebeu o 3º cartão amarelo. Não terá também Marcelo Moreno, que já seguiu para se apresentar à seleção da Bolívia para um amistoso contra El Salvador e 2 jogos das eliminatórias sul-americanas. Para a zaga, ou volta o Ramon ou o Vanderlei vai dar uma chance pro Rodolfo. E no ataque, o Vitor Leque deve voltar. Aí fica a dúvida se na vaga do Bruno José ou se na vaga do Wellington Nem para esse compromisso diante do Londrina. Depois do Londrina, Júnior Brasil, o Cruzeiro enfrenta o Brusque terça-feira e o clube tenta mandar esse jogo pro Mineirão com uma ideia de preços populares, preços promocionais, porque vai ter que ser o torcedor Júnior Brasil para tentar empurrar esse time em campo, agora que a corda ficou cada vez mais apertada no pescoço do Cruzeiro, hein, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Samuel. Até o Brusque, Samuel, adversário que eu falei que o Cruzeiro podia buscar os pontos, se deu bem. Eu não vejo que é o Mineirão que vai fazer o Cruzeiro vencer. Pode até mudar, assim como o Cruzeiro várias vezes se valeu da camisa branca para obter vitórias quando a maré não estava boa. Tem que jogar, tem que ter comprometimento. Luxemburgo enxergar, encarar essa realidade, colocar aqueles caras que queiram jogar, queiram fazer algo pelo clube, porque a situação é desesperadora, fruto de tantos erros, tantas coisas erradas, equívocos por parte da diretoria que resultou nisso. Um time limitadíssimo, essa que é a verdade, mas que, se lutar a exemplo dos adversários, pode se safar. Fácil, Samuel, não dá para imaginar, mas que tenha um brio esses jogadores daqui para frente. Exatamente, e principalmente nesses 2 confrontos diretos contra a Londrina e contra a equipe do Brusque. O treinamento então hoje à tarde, depois da viagem, amanhã a última atividade, sexta-feira é Estádio do Café. O Cruzeiro que no turno empatou com Londrina no Mineirão, foi 2-2 e agora vai precisar, como disse o Domingos Sávio Baião, derrota nem pensar. Claro que o ideal é buscar uma vitória, mas não pode perder. Então empatar de repente manteria esta distância, mas é certo que a reta final do Cruzeiro ganhando contornos de muita emoção e de drama também pro torcedor celeste, que acompanha tudo meio que sem o poder, meio que não, né? Sem o poder de definir as coisas na instituição. Daqui a pouco eu volto com mais Cruzeiro